O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta a adoração que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda: quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmites, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olá, meus irmãos e irmãs, antes de começarmos aqui nossa conversa de hoje, eu quero te pedir uma coisa. Deixa aqui sua curtida, tá bom? Aperta nesse joinha aí embaixo, isso me ajuda demais a continuar levando essa palavra para mais gente. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora. E olha, deixa aqui nos comentários o seu pedido de oração. Eu vou ler, vou rezar por você. E sabe o que eu te peço também? Dá uma olhadinha nos pedidos dos outros irmãos que comentaram aqui, reza por eles também. A gente se ajuda assim, né? Na oração uns pelos outros. E tem mais uma coisa. Hoje eu trouxe um desafio especial para você. Mas só vou contar qual é lá no final do vídeo. Então fica comigo até o fim, combinado? Sabe, quando eu ouço esse evangelho de hoje, uma coisa me chama muito a atenção. Jesus está sendo questionado, criticado até, porque os discípulos dele não lavavam as mãos do jeito que a tradição mandava. E olha só que coisa interessante, não é que lavar as mãos seja errado, né? A gente sabe que isso é importante, é questão de higiene, de cuidado, mas o que Jesus está denunciando aqui é outra coisa. Ele está mostrando que tem gente que se preocupa tanto com as aparências, com o que os outros vão pensar, com seguir as regras à risca, mas esquece do principal, o coração. Você já parou para pensar quantas vezes a gente faz isso na nossa vida? A gente vai na missa todo domingo, faz o sinal da cruz, reza as orações que decorou desde pequeno, mas o coração, o coração está lá longe. Está preocupado com a briga que teve em casa, com a fofoca da vizinha, com aquela raiva guardada do colega de trabalho. A gente cumpre o ritual, mas esquece do amor. E Jesus está dizendo exatamente isso. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Olha que palavra forte, né? Porque ela mexe com a gente. Ela questiona, como é que está o meu coração? Eu posso rezar um terço lindo, posso fazer novena, posso até jejuar, mas se eu não perdoar meu irmão, se eu não ajudar quem precisa, se eu não tiver amor de verdade, tudo isso vira só aparência.
vira só performance, sabe? Como aquele povo que Jesus chama de hipócrita. E tem uma parte desse evangelho que me dói no peito. É quando Jesus fala daquele povo que encontrava um jeitinho de não ajudar o próprio pai e a própria mãe. Eles diziam: o dinheiro que eu ia usar para cuidar de vocês, eu consagrei a Deus. Parece até bonito, né? Parece espiritual. Mas Jesus desmascarou isso. Porque não dá para dizer que ama a Deus e abandonar quem mais precisa da gente. Não dá para usar a religião como desculpa para fugir das nossas responsabilidades de amor. Quantas vezes a gente não faz isso de um jeito ou de outro? A gente diz que está ocupado com as coisas de Deus, mas não tem tempo para conversar com a mãe que está sofrendo sozinha em casa. A gente diz que está servindo ao Senhor, mas não ajuda o irmão que está passando necessidade. A gente inventa tradições, inventa regras, inventa desculpas, mas o mandamento do amor, esse a gente deixa de lado. Jesus não veio para complicar as coisas, Ele veio para simplificar. Ele veio dizer o que realmente importa: amar a Deus e amar o próximo. Tudo o resto, tudo mesmo, tem que estar a serviço desse amor. Se não tiver amor, não adianta nada. Pode ter a reza mais bonita, a tradição mais antiga, a devoção mais fervorosa. Se não tiver amor, é vazio. E sabe o que mais me toca nesse evangelho? É que Jesus não tem medo de confrontar. Ele não fica em cima do muro. Ele olha para aquele povo religioso, para aquele povo que se achava certinho e diz: vocês estão errando. Vocês trocaram o que é importante pelo que é secundário. E isso é um aviso também para mim e para você. A gente precisa se perguntar: o que eu estou colocando em primeiro lugar na minha vida de fé? Tem gente que se preocupa mais com a roupa que vai usar na missa do que com o perdão que precisa pedir. Tem gente que fica discutindo se pode ou não pode isso ou aquilo, mas não move um dedo para ajudar quem está com fome. Tem gente que decora todas as orações, mas não sabe ter uma conversa sincera com Deus. E aí Jesus olha para a gente e pergunta: cadê o teu coração? Porque é o coração que Deus quer. Não é a perfeição dos nossos rituais. Não é a nossa capacidade de seguir tudo direitinho. É o coração sincero, quebrantado, aberto. É a disposição de amar de verdade, de servir de verdade, de viver o Evangelho de verdade. Não é sobre parecer santo, é sobre ser verdadeiro. E quando Jesus fala dos pais e das mães, Ele está tocando num ponto bem sensível. Porque honrar pai e mãe é um mandamento que vem lá de Moisés. É algo que Deus levou muito a sério. E cuidar de quem nos gerou, de quem nos criou, de quem já fez tanto por nós, isso não é opcional. Isso é amor em ação. Não adianta eu dizer que sou religioso e deixar minha mãe abandonada. Não adianta eu cantar louvores na igreja e esquecer do meu pai que está precisando de mim. Deus não aceita esse tipo de desculpa. Ele não aceita que a gente use a religião para fugir das nossas responsabilidades de amor, porque a verdadeira fé se mostra na prática, no dia a dia, nas pequenas coisas. É no cuidado com quem está perto de você, é na paciência com quem te irrita, é na generosidade com quem precisa, é no perdão que você oferece mesmo quando dói. Jesus está nos chamando para uma fé verdadeira. Uma fé que não fica só nos lábios, mas que sai do coração e transforma a vida. Uma fé que não é feita de tradições vazias, mas de amor concreto. Uma fé que não busca impressionar os outros, mas que busca agradar a Deus. E sabe o que eu acho mais bonito nisso tudo? É que Jesus não está pedindo nada impossível. Ele não está pedindo que você seja perfeito, que você nunca erre, que você saiba tudo. Ele só está pedindo verdade. Verdade no coração, sinceridade na oração, amor na prática. É simples assim. Então eu te pergunto hoje, como é que está o teu coração? Quando você reza, quando você vai à igreja, quando você fala de Deus, o teu coração está junto?
Ou você está só cumprindo tabela, porque Deus não quer formalidade, Ele quer intimidade, Ele não quer ritual, Ele quer relacionamento, Ele não quer tradição vazia, Ele quer amor verdadeiro. E se você perceber que às vezes tem vivido uma fé meio automática, meio sem vida, não desanima, porque esse evangelho é um convite para você voltar para o que importa. É um chamado para você limpar o coração, para você ser sincero com Deus, para você viver o amor que Ele ensinou. Não é tarde, nunca é tarde para recomeçar com verdade. Jesus quer o teu coração, não as tuas desculpas, não as tuas justificativas, não as tuas aparências. Ele quer você de verdade, com os teus defeitos, com as tuas falhas, mas com um coração sincero que busca amar como Ele amou. Sabe, tem uma coisa que eu tenho visto na vida de muita gente, e talvez você também já tenha passado por isso, é quando a gente começa a viver a fé no piloto automático. Você acorda, faz uma oração rápida, reza aquelas mesmas palavras de sempre, mas nem sente o que está dizendo. Vai na missa, canta os cantos, responde as respostas certas, mas a cabeça está lá longe, pensando nas contas para pagar, no problema no trabalho, na briga que teve ontem. É como se você tivesse construído uma rotina religiosa tão certinha que nem precisa mais do coração para fazer. Virou hábito, virou costume. E quando a fé vira só costume, ela perde a força, perde o sabor, perde a vida. Mas Deus não desiste de você. Ele continua ali, esperando que você acorde, que você perceba, que você volte com o coração, porque Ele não quer um robô rezando palavras decoradas. Ele quer você de verdade conversando com Ele, abrindo o coração, sendo sincero, mesmo que seja para reclamar, mesmo que seja para chorar, mesmo que seja para dizer que está confuso. Ele prefere a verdade do teu coração do que a perfeição das tuas palavras. E tem outra coisa que também aprisiona a gente, é quando a gente fica mais preocupado com o que os outros vão pensar do que com o que Deus pensa. Você conhece essa armadilha? É quando você vai na igreja pensando na roupa que está usando, se os outros vão achar bonita ou feia. É quando você faz uma oração em voz alta só para mostrarem que você é religioso. É quando você dá uma oferta pensando no reconhecimento que vai receber. É quando você serve, mas fica esperando os elogios, os aplausos, o agradecimento. E aí você vai vivendo uma fé de aparência, uma fé de palco, mas por dentro você sabe que está vazia. Jesus falou isso muito claro no Evangelho de Mateus. Guardai-vos de praticar a vossa justiça diante dos homens, para serdes vistos por eles. Você entende o que ele está dizendo? Que tem gente que faz as coisas certas pelos motivos errados. E quando o motivo é errado, até o que é certo perde o valor. Porque o que importa não é impressionar a gente, é agradar a Deus. Mas Deus vê o que ninguém vê. Ele conhece o teu coração. Ele sabe quando você faz algo em segredo, sem ninguém ver, só por amor. Ele sabe quando você ajuda alguém e não conta para ninguém. Ele sabe quando você perdoa calado, quando você reza no escondido, quando você serve sem esperar nada em troca. E isso tem um valor enorme para os olhos de Deus, porque é sincero, porque é verdadeiro, porque vem do coração. E tem um terceiro erro que muita gente comete, e esse é dos mais perigosos. É quando a gente cria as nossas próprias regras e acha que isso basta. É quando a gente inventa um jeito de ser cristão que não incomoda ninguém, que não exige nada, que não transforma nada. É quando você diz, eu não preciso perdoar aquela pessoa, ela não merece. Eu não preciso ajudar aquele necessitado, cada um que cuide da sua vida. Eu não preciso me reconciliar com meu irmão, ele que venha pedir desculpas primeiro. E aí você vai criando uma fé do seu jeito, uma fé que te deixa confortável, mas que não tem nada a ver com o Evangelho. Jesus foi muito duro com isso. Ele disse para os fariseus,
vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Traduzindo, vocês inventaram um jeito de viver que parece religioso, mas que não tem o amor de Deus. Porque o mandamento de Deus é claro: ama, perdoa, ajuda, serve, não tem escapatória, não tem desculpa, não tem jeitinho. Mas Deus ainda te oferece a chance de recomeçar, de largar essas regras que você inventou e voltar para o que Ele ensinou, de parar de se justificar e começar a se transformar. Porque o Evangelho não foi feito para te deixar do jeito que você está, foi feito para te mudar, para te renovar, para te fazer parecido com Jesus. E isso dói às vezes, mas é o único caminho que leva de verdade para a vida. Olha, deixa eu te contar uma coisa que aconteceu há algumas semanas. Eu recebi uma mensagem de uma moça chamada Joana Cristina, lá de Caruaru, Pernambuco. E essa mensagem me marcou muito. A Joana Cristina me escreveu contando a história dela e eu acho que você precisa ouvir isso. Ela me disse que durante anos foi uma pessoa muito religiosa. Ia na missa todo domingo, fazia parte de vários grupos da paróquia, rezava o terço todo dia. Todo mundo na comunidade conhecia ela, todo mundo elogiava a fé dela. Mas a Joana Cristina guardava um segredo que ninguém sabia. Ela tinha uma mágoa profunda da irmã dela, a Teresa. Fazia mais de 8 anos que elas não se falavam. Tinha acontecido uma briga feia por causa de herança, por causa da casa que o pai delas tinha deixado, e desde então elas viraram inimigas. A Joana Cristina me contou que quando ela estava na igreja cantando, rezando, até servindo no altar, ela sentia um vazio por dentro. Ela se perguntava: por que eu faço tudo isso e não sinto a presença de Deus? Por que eu rezo tanto e parece que Deus não me ouve? Mas ela continuava indo, continuava cumprindo, porque era o que as pessoas esperavam dela. Ela tinha até medo de parar, porque aí iam perceber que alguma coisa estava errada. Até que num domingo, o padre da paróquia dela pregou exatamente sobre esse evangelho que a gente está refletindo hoje. E quando ele falou aquela parte onde Jesus diz: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim, a Joana Cristina sentiu como se Deus estivesse falando diretamente com ela. Ela me escreveu: Frei, foi como se Jesus tivesse apontado o dedo para mim e dito: é de você que eu estou falando, Joana. Ela saiu daquela missa diferente. Chegou em casa, trancou-se no quarto e ali sozinha ela parou de fingir. Ela falou com Deus de verdade pela primeira vez em anos. Ela disse: Senhor, eu estou cansada de viver essa mentira. Eu rezo, eu vou na igreja, eu faço tudo certinho, mas meu coração está cheio de raiva. Eu não consigo perdoar minha irmã. Eu odeio ela. E eu sei que enquanto eu carregar isso, nada do que eu fizer vai valer de nada. E sabe o que aconteceu? A Joana Cristina me contou que, naquele momento, ela sentiu uma força, uma coragem que ela não tinha antes. Ela pegou o celular e ligou para a Teresa, depois de 8 anos sem falar. A irmã atendeu desconfiada, claro. E a Joana Cristina, com a voz tremendo, disse: Teresa, eu preciso falar com você. Eu quero te pedir perdão por tudo que eu falei, por tudo que eu fiz, e eu quero te perdoar também. Porque eu cansei de viver com esse peso. Eu cansei de viver longe de você. Você é minha irmã e eu te amo. A Teresa ficou em silêncio por um tempo que pareceu uma eternidade. E então ela começou a falar e disse que também estava sofrendo com aquilo, que também queria se reconciliar, mas não sabia como. E naquele dia, por telefone mesmo, as duas fizeram as pazes. Combinaram de se encontrar, de conversar direito, de reconstruir a relação delas. A Joana Cristina terminou a mensagem dizendo: Frei, depois que eu perdoei minha irmã, foi como se um peso de toneladas tivesse saído das minhas costas.
Agora quando eu vou na missa, quando eu rezo, é diferente. Eu sinto Deus de verdade, eu sinto paz, eu sinto que minha oração chega até Ele, porque agora não é só da boca para fora, é do coração. Você entende o que aconteceu com a Joana Cristina? Ela descobriu o que Jesus está ensinando nesse evangelho de hoje. Que não adianta nada ter uma vida religiosa perfeita por fora, se por dentro o coração está cheio de mágoa, de raiva, de rancor. Deus não quer a nossa performance, Ele quer a verdade do nosso coração. E quando a gente finalmente entrega essa verdade para Ele, quando a gente para de fingir e começa a viver de verdade, aí sim a fé ganha vida. E agora eu quero fazer algumas perguntas para você. Você precisa parar um pouquinho e ser sincero. Não precisa responder para mim, não precisa responder para ninguém. Responde para você mesmo lá no fundo do teu coração. Será que você também não está vivendo uma fé de aparência? Será que você também não está cumprindo rituais, mas sem entregar o coração? Será que você também não está carregando alguma mágoa, alguma raiva, algum rancor e tentando esconder isso atrás das orações e das missas? Será que você também não inventou um jeitinho de ser cristão que não incomoda, que não exige, que não transforma? Porque olha, deixa eu te dizer uma coisa importante, você pode enganar todo mundo. Você pode enganar a sua família, os seus amigos, o pessoal da igreja, mas você não engana a Deus. Ele conhece o teu coração. Ele sabe o que está escondido lá no fundo e Ele está te chamando hoje para parar de fingir. Ele está te chamando para ser verdadeiro. E sabe por quê? Porque o tempo é agora. Não é amanhã, não é semana que vem, não é quando você se sentir pronto, é hoje. Deus está falando com você hoje, através desse evangelho, através dessa reflexão. Ele está batendo na porta do teu coração e dizendo, filho, filha, eu quero você de verdade. Não quero só as suas palavras bonitas, quero o teu coração quebrantado, sincero, aberto. E olha que promessa linda que Jesus faz no Evangelho de João. Se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará, e viremos a Ele e faremos nele a nossa morada. Você entendeu isso? Deus quer fazer morada no teu coração, mas Ele só pode fazer isso se você abrir a porta, se você tirar tudo que está atrapalhando, se você entregar de verdade. Tem gente que está há anos tentando viver uma fé que não funciona, porque não tem vida, porque não tem verdade, porque não tem amor. E você pode continuar assim se quiser. Pode continuar fingindo, cumprindo tabela, mantendo as aparências, mas você sabe que isso não vai te levar a lugar nenhum. Você sabe que no fundo você vai continuar vazio, ou você pode escolher hoje fazer diferente. Escolher parar de viver no piloto automático e acordar para Deus de verdade. Escolher parar de se preocupar com o que os outros pensam e viver para agradar a Deus. Escolher largar as regras que você inventou e abraçar o mandamento do amor. E quando você fizer essa escolha, quando você entregar o teu coração de verdade, vai acontecer o mesmo que aconteceu com a Joana Cristina. Você vai sentir uma paz que você nunca sentiu. Você vai experimentar a presença de Deus de um jeito novo. Você vai entender o que é ter uma fé viva, verdadeira, transformadora, porque essa é a promessa. Perto está o Senhor dos que têm o coração contrito. Você não precisa ser perfeito, você não precisa ter todas as respostas, você só precisa ser sincero, você só precisa abrir o coração. Oremos, irmãos e irmãs. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, não importa onde você está agora. Pode ser em casa, pode ser no trabalho, pode ser num lugar difícil. O que importa é que você vai se colocar diante de Deus. Ele está aqui. Ele está esperando por você. Então fecha os olhos por um momento, respira fundo e sente a presença do Senhor bem pertinho de você, porque Ele nunca te abandonou.
Eu sei o que vai acontecer agora. Essa não é uma oração qualquer. Essa é uma oração que vai tocar no fundo do seu coração. Deus vai agir. Ele vai curar, vai libertar, vai transformar. E você não vai sair dessa oração do mesmo jeito que entrou. Porque quando a gente se coloca de verdade diante de Deus, Ele sempre faz alguma coisa nova em nós. A partir de agora, essas palavras são suas. Faça delas a sua oração. Reze comigo. Deixa que as palavras saiam do seu coração. E se você não conseguir falar, não tem problema. Deus conhece o silêncio do seu coração. Ele entende o que você nem consegue dizer. Então vamos começar. Senhor meu Deus, eu venho aqui diante do Senhor com o meu coração. Não com palavras bonitas, não com orações decoradas, mas com a verdade do que eu sou. Eu reconheço, meu Deus, que muitas vezes eu tenho vivido uma fé de aparência, muitas vezes eu tenho rezado sem sentir, tenho ido na igreja sem entregar o coração, tenho cumprido rituais, mas esquecido do amor. Perdoa-me, Senhor. Eu te peço perdão por todas as vezes que eu te honrei só com os lábios, mas o meu coração estava longe do Senhor. Perdoa-me por todas as vezes que eu me preocupei mais com o que as pessoas iam pensar do que com o que o Senhor pensa de mim. Perdoa-me por todas as vezes que eu inventei desculpas para não amar, para não perdoar, para não ajudar. Eu reconheço, meu Deus, que eu falhei, mas eu sei, Senhor, que o Senhor não me condena. O Senhor me ama, mesmo com todas as minhas falhas, com todos os meus erros, com todas as minhas fraquezas, o Senhor continua me amando. E é esse amor que me traz aqui hoje. É esse amor que me dá coragem para ser sincero, para tirar a máscara, para mostrar quem eu sou de verdade. Obrigado, meu Deus, por me amar assim. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor é bom. Eu te louvo porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu te louvo porque mesmo quando eu me afasto, o Senhor continua perto. Mesmo quando eu finjo, o Senhor continua verdadeiro. Mesmo quando eu desisto, o Senhor nunca desiste de mim. Glória ao Senhor por esse amor que não acaba, que não cansa, que não desiste. Obrigado, Jesus, por ter vindo até nós. Obrigado por ter se tornado homem, por ter vivido no meio da gente, por ter nos ensinado o caminho da verdade. Obrigado por ter enfrentado os religiosos da sua época e mostrado que o Senhor não quer aparência, o Senhor quer coração. Obrigado por ter deixado claro que o que importa não é cumprir regras, mas amar de verdade. Obrigado, Jesus, por me libertar dessas cadeias. Espírito Santo, vem sobre mim agora. Vem renovar o meu coração. Vem tirar tudo que está velho, tudo que está morto, tudo que está falso. Vem fazer do meu coração um coração novo, um coração sincero, um coração que ama de verdade. Eu preciso do Senhor, Espírito Santo. Eu não consigo mudar sozinho. Eu preciso que o Senhor me transforme por dentro. Maria, Mãe querida, passa na frente por mim. Apresenta ao seu Filho Jesus esse meu coração ferido, esse meu coração cansado de fingir. Intercede por mim, minha mãe. Pede ao Senhor que me cure, que me liberte, que me renove, porque eu sei que o Senhor nunca nega nada ao seu Filho quando a senhora pede. Então pede por mim, minha mãe. Eu confio em sua intercessão. Senhor, eu quero te entregar agora todas as mágoas que eu tenho guardado, todas as raivas, todos os rancores, todos os ressentimentos. Eu sei que enquanto eu carregar isso, eu não vou ter paz. Eu sei que enquanto eu não perdoar, o meu coração vai continuar longe do Senhor. Então eu escolho perdoar agora. Eu escolho soltar. Eu escolho deixar o Senhor curar essas feridas. Eu entrego ao Senhor aquela pessoa que me machucou. Eu entrego aquela situação que me marcou. Eu entrego aquele erro que eu não consigo esquecer. Toma tudo, Senhor. Eu não quero mais carregar esse peso. Eu quero ser livre.
Eu quero ter um coração leve, um coração em paz, um coração que sabe perdoar porque foi perdoado. Ajuda-me, meu Deus. E eu te peço, Senhor, que o Senhor me ajude a parar de viver no piloto automático, que cada oração minha seja verdadeira, que cada vez que eu entrar numa igreja eu entre de coração aberto, que cada vez que eu falar do Senhor eu fale com sinceridade. Eu não quero mais uma fé de aparência. Eu quero uma fé viva, uma fé verdadeira, uma fé que transforma. Senhor, eu me comprometo hoje a viver o seu mandamento de amor, a amar o Senhor de verdade com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todas as minhas forças, e a amar o meu próximo como a mim mesmo, não só de palavra, mas na prática, ajudando quem precisa, perdoando quem me machucou, servindo sem esperar nada em troca. Essa é a fé que eu quero viver. Eu sei que não vai ser fácil, eu sei que vou tropeçar, que vou cair, que vou errar, mas eu confio que o Senhor vai estar comigo, que o Senhor vai me levantar cada vez que eu cair, que o Senhor vai me dar forças para continuar. Porque o Senhor prometeu que nunca vai me abandonar, que nunca vai me deixar sozinho. E eu acredito nessa promessa. Então eu entrego o meu coração ao Senhor agora, não como ele deveria ser, mas como ele é, com as suas feridas, com as suas falhas, com as suas fraquezas. Toma o meu coração, Senhor, faz dele a sua morada e me ensina a viver uma fé verdadeira, uma fé que honra o Senhor não só com os lábios, mas com a vida toda. Eu confio no Senhor, eu me entrego ao Senhor. Amém. Amém, amém e amém. Se esta oração tocou o seu coração, por favor, escreva mais um comentário, escreva amém nos comentários e a compartilhe com seus amigos e familiares. Que Deus esteja convosco. Amém. Que Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, abençoe você e toda a sua família neste momento. Que Ele que hoje nos ensinou através desse evangelho tão forte, mostrando que não quer aparência, mas quer verdade, que não quer ritual vazio, mas quer coração sincero, toque profundamente na sua vida, que você saia daqui diferente, transformado, com um coração renovado e pronto para viver uma fé verdadeira. Que o Espírito Santo desça sobre você agora e te encha de coragem. Coragem para ser sincero com Deus, coragem para tirar as máscaras, coragem para viver o amor que Jesus ensinou. Que Ele te dê forças para perdoar quem te machucou, para ajudar quem precisa, para servir sem esperar nada em troca. Que Ele faça morada no seu coração e te guie em cada passo dessa caminhada. E que Nossa Senhora, nossa Mãe querida, interceda por você diante do trono de Deus. Que ela leve todas as suas necessidades, todas as suas dores, todos os seus pedidos ao coração do seu Filho Jesus. Que ela cubra você com o manto dela e te proteja de todo o mal. Confie nessa intercessão poderosa da nossa Mãe do Céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, se essa mensagem tocou o seu coração, se você sentiu Deus falando com você hoje, deixa aqui a sua curtida. Aperta nesse joinha porque isso me ajuda muito a continuar levando essa palavra para mais gente que precisa ouvir. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora. Aperta no sininho para não perder nenhum vídeo, porque cada dia tem uma palavra nova, cada dia Deus quer falar algo diferente com você. E olha só, lembra que lá no começo eu falei que tinha um desafio para você? Então chegou a hora de revelar qual é. O desafio de hoje é o seguinte: eu quero que você vá lá nos comentários e escreva só 3 palavras. 3 palavras que resumem o que Jesus quer do seu coração. Escreve assim: coração sincero, Senhor. Isso mesmo, coração sincero, Senhor. É simples, mas é poderoso. É uma declaração de que você quer viver essa fé verdadeira que Jesus ensinou hoje. E pode ter certeza que eu vou lá deixar um coraçãozinho no seu comentário. Eu vou ler cada um. E agora eu quero falar uma coisa especial com você que chegou até aqui,
que assistiu o vídeo inteiro. Isso mostra que você é uma pessoa comprometida com a fé, que você realmente quer crescer, que você quer se aprofundar nas coisas de Deus. E é exatamente para pessoas assim que eu criei a nossa comunidade de membros aqui do canal. Olha, nós já começamos os nossos cursos lá dentro. Já temos o curso bíblico completo de Gênesis a Apocalipse, onde a gente vai caminhar juntos por toda a palavra de Deus. Temos o curso do Catecismo da Igreja Católica para você entender profundamente a nossa fé. E temos o curso de Mariologia para você conhecer mais sobre Nossa Senhora e ter uma devoção ainda mais forte a ela. E sabe o que é mais bonito? Isso vai ser um grupo fechado, só para quem realmente quer aprender, para quem quer se aprofundar de verdade. Não é para quem quer só assistir de vez em quando. É para quem quer transformar a vida espiritual. É uma bênção sem igual que Deus preparou para você. Já tem tantos irmãos e irmãs lá dentro vivendo uma transformação incrível, compartilhando testemunhos emocionantes de como esses ensinamentos têm mudado a vida deles. É muito simples participar. É só você clicar ali embaixo no botão escrito Seja Membro. Quando você clicar, vai aparecer as opções de assinatura. Você escolhe a que cabe no seu bolso e pronto. Você já faz parte da nossa comunidade e lá dentro você vai ter acesso a todo esse conteúdo exclusivo, a todos esses cursos e vai poder crescer na fé de um jeito que você nunca imaginou. Então não perde essa oportunidade. Clica agora no Seja Membro e vem fazer parte dessa família que está crescendo na fé todos os dias. Meu irmão, minha irmã, eu te dou um abraço fraterno. Que Deus continue abençoando você e toda a sua família. Que essa palavra que você ouviu hoje dê frutos na sua vida. E eu te espero no próximo vídeo, tá bom? Fique na paz de Cristo. Amém.